Que alegria estar aqui de volta mais uma vez com você, telespectador. A palavra do Senhor diz, bendito que foi em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós estamos aqui. Precioso nome, o nome que nos dá segurança, força, o nome que nos coloca de pé conforme se vê agora, eu e você de lá e eu aqui, para ouvirmos o que Deus tem para falar conosco nesse momento. Sabemos que estamos vivendo momentos tão adversos, estamos sendo pressionados de todos os lados. Só tem uma voz que traz alento, só tem uma voz que traz consolo e conforto, que é a voz de Deus. Que neste momento que se calem todas as vozes do mundo, para que a voz do Senhor seja poderosa ao seu coração, para revelar a você os segredos, os mistérios do coração de Deus em Cristo Jesus, para a minha vida e a sua vida. Amém? Queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor, o irmão Joel que está ouvindo, paz do Senhor, irmão Joel, pastor Neto, meus irmãos da fé, toda a igreja, os telespectadores, com a paz do Senhor. Hoje nós vamos fundamentar a nossa fala aqui em Mateus, no capítulo 5, começando pelo verso 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. E bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Sabemos que Jesus veio ao mundo e a história da humanidade ela é marcada antes e depois da vinda de Cristo. A história da humanidade é marcada, tanto é que na história nós lemos e sabemos que a nossa vida muda quando nós entendemos os princípios do reino de Deus, quando nós entendemos que Jesus veio do céu para trazer à terra o que estava no coração de Deus, para anunciar o reino é Ele, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de justiça, e veio para apresentar a eternidade, a minha vida e a sua vida. Ele veio do céu para a terra para nos buscar, para nos levar para um lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Saímos por causa do pecado de Adão, quando estava no paraíso. Então dali ele saiu e veio sobre nós, sobre a humanidade. Sabia que quando nós nascemos, a gente nasce do nosso útero materno. Você nasce, a gente já nasce com esse estigma de tudo que aconteceu no reino do Espírito, lá no início de todas as coisas, como relata a Bíblia. E quando nós temos livre-arbítrio, quando crescemos de aceitar a Cristo, é que a gente entende as coisas espirituais e vamos contemplar com os nossos olhos espirituais o que é ser filho de Deus, o que é se render a Cristo, o que é saber quem é Cristo em nossas vidas, quais são os projetos de Deus para a sua vida e a nossa vida aqui na terra. Portanto, quando nós entramos aqui no contexto dessa palavra, nós vemos aqui Jesus, ele acabara de passar pelo batismo. Jesus, ele saiu do seu batismo das águas, foi reconhecido, o Espírito Santo Deus descendo sobre ele. João é o testemunho, a gente nas escrituras sagradas se narra. Saindo dali, Jesus foi para o deserto para ser tentado, passou 40 dias, estava com fome. Dali ele passou em todas as provas, nos testes, para nos fazer entender que essas provações que ele passou ali no deserto, pelo diabo, então, que também figura e traz para o plano físico o nosso entendimento, que eu e você estamos aqui na terra em franca batalha espiritual. Aquele que tem Cristo, ele entende e recebe a revelação de todas essas coisas. Portanto, quando Cristo sai do deserto e ele é tentado, é provado por Deus, a palavra de Deus diz que os anjos passam a assistir, o Espírito Santo de Deus continua com ele, assistindo ele, aí ele começa o seu ministério. Então ele começa curando, ele começa também expulsando demônios. Quando chega naquela cidade, ali os gadarenos chegam,
e diz, viestes, fala, possessos, 2 homens possessos de demônios, que vieste fazer, filho de Deus, vieste nos destruir. Ou seja, ali estava o adversário de Deus e já estava reconhecendo Jesus que veio para destruir as obras do diabo. É esse entendimento espiritual que eu quero trazer para você aqui hoje. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando nós entramos no contexto dessa palavra, diante de tudo isso que Jesus passou, agora ele vai para os Montes das Oliveiras e ali ele começa a falar das bem-aventuranças, ele começa a ensinar, porque havia uma necessidade do coração de Deus, não só dele fazer os milagres, expulsar demônios, para acreditar que ele veio à terra para anunciar a salvação eterna. Era necessário ele ensinar às pessoas os princípios espirituais que regem o reino de Deus na terra. E Cristo estava aqui agora ensinando para que eu e você entendêssemos que o reino de Deus não é do lado de fora, o reino de Deus é dentro. Ou seja, aceitamos a Cristo, ele passa a habitar em nosso coração. O Espírito Santo de Jesus Cristo habita em nós, nosso espírito é recriado, nossos olhos espirituais são abertos. E agora Jesus nos ensina, estava ensinando aquela multidão toda, que ele estava fazendo milagres, que ele estava ali curando e salvando, mas que ele queria que aquelas pessoas entendessem que ele era o Messias que Israel estava esperando naquele tempo. Muitos acreditaram e o aceitaram e mudaram as suas vidas, renovaram as suas mentes, foram curados, transformados e usufruíram das bem-aventuranças do reino que Cristo aqui falou. E ele começa dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, ninguém, irmãos, que segue com a dureza de coração, ou seja, eu me basto, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus, jamais vai ver a glória de Deus, jamais vai poder ser curado, jamais vai poder receber o alento de Cristo em sua vida. Então hoje nós estamos aqui fazendo um convite. A palavra bem-aventurado significa feliz, ou seja, feliz por participar do caso de bênção de Cristo, de ser filho de Deus, de ser como filho de Deus nessa terra. Aí o Senhor diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aquele que se desfaz de si mesmo, aceita Cristo, entende que Cristo é o nosso Redentor. Ele continua dizendo, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, em Cristo, você pode chegar a Ele com as suas tristezas, as suas mágoas, que Ele tem o poder não só de te receber, mas de enxugar as suas lágrimas e de poder revelar a você que vai em tua alma. E não só de adentrar na divisão da alma do Espírito, mas Ele também pode te trazer o consolo que só Ele pode te dar e mais ninguém. Ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque receberão a misericórdia de Deus. O Senhor requer de nós que andemos segundo os princípios espirituais dele, que exerçamos também misericórdia com as vidas das pessoas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é ser manso? Ser manso de espírito. O nosso espírito, o espírito do ser humano, ele é um espírito que sem Deus, ele anda egoísta, ele anda esbaforido, ele anda contrário àquilo que Deus quer que nós andemos. O Senhor, Ele nos ensina que temos que amar aqueles que nos odeiam. O Senhor nos ensina que nós temos que orar para aqueles que nos perseguem. Você entende o paralelo? O Senhor hoje está te fazendo aqui um convite, ser manso. Como que nós podemos ser mansos? O Senhor nos convida a ter um relacionamento com o Espírito Santo, Deus de Jesus. Ele vai te ensinar. Hoje o convite, nesse momento que nós estamos aqui, que você se relacione com o Espírito Santo, para que Ele venha te ensinar a fé como filho, venha te guiar em todos os seus passos nessa terra e andar no poder do Espírito Santo, ou seja, para servir a Deus. Muitas das vezes, irmãos, você está aí, tem Jesus, tem o Espírito Santo, mas se esquece desse relacionamento, está levando uma vida pobre, está pobre, triste, é isso que eu quero dizer, triste, oprimido, com depressão. Às vezes você tem Cristo, mas está levando à mesa da sua casa conflitos, confusão. Às vezes o seu relacionamento com a sua família não vai bem. Às vezes até no seu ministério você não vai bem, porque você esqueceu desse princípio espiritual das bem-aventuranças. Hoje o Senhor te convida a sentar lá no Monte das Oliveiras com Ele,
Ah, irmã, mas isso está no passado. Não, Deus é Deus do passado, Deus é Deus do presente, Deus é Deus do futuro. Se você sentar, estudar as Escrituras Sagradas e começar a entender, por espírito de revelação aqui, o Senhor vai trazer as riquezas do coração dele para a sua vida. Pare e ouça essa palavra. Estude a palavra, medite na palavra. O Senhor hoje quer te abençoar, te trazer alento, te confortar, te consolar, te curar. Saiba, Jesus veio do céu para nos curar, para nos salvar e falar das bem-aventuranças do reino de Deus aqui na terra. Receba cura, receba salvação, receba libertação. Ouça um pouquinho desse hino que retrata essa palavra da vinda de Cristo, o que Ele faz em nossas vidas, o precioso nome de Jesus. Com esta palavra e essa canção eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Com Deus forte.